Agora, conquanto que ela não fira a escritura, não fira a palavra. Pronto. Não feriu, não tem problema. Agora, cantar onde, assim, você diz assim, na igreja ou em casa? O louvor a Deus, por isso que eu estou dizendo, o louvor a Deus, o culto a Deus, é o culto a Deus. O culto a Deus é o que nós adotamos, o princípio regulador do culto, o PRC. O que está prescrito na Escritura, eu uso no culto, tá certo? Né? Senão a gente vai entrar no legalismo, que é outro campo muito perigoso. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente tratar, muita coisa para a gente aprender. Hoje é Lucas, Lucas 11. Lucas 11, do 24 ao 26, 3 versículos apenas, muitos ensinos, por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem já rogamos aqui a direção do Espírito para nos conduzir nesse estudo. Vamos lá, Abraão. Lucas 11, 24, 25 e 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a barriga e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Muito bem. Irmãos, esses versículos aqui, nós podemos retirar algumas preciosas lições para as nossas vidas. Esse conjunto de versículos está intimamente ligado com os versículos anteriores que nós estudamos. Tá? Intimamente ligado. Lembra que a temática anterior foi Cristo libertando um homem de um espírito mudo. Foi isso? A gente estudou? Acompanhou lá, não? Não foi? E Cristo continua falando aqui, ó, quando o espírito imundo sai do homem, então ele está continuando a tratar dessa situação. E veja, o interessante aqui, olha a sutileza, irmãos. O que Cristo vai falar aqui, olha só, é descrever a situação exata daqueles que o estavam criticando. Preste bem atenção. O título do estudo anterior, quem lembra do título do estudo anterior? Vamos lá. Hein? Vale, que estava transmitindo com uns engasgos na internet e tudo, mas... Vamos lá, ó. Lectio continuous, né? Não, lectio continuous, ensino contínuo. Vou dar uma dica. Nós vimos as reações, olha só, nós vimos várias reações, foram 4 reações das pessoas que se deparam com as obras do reino. Eu mostrei as 4 reações para mostrar as posições que as pessoas tomam com relação ao reino. Quantas posições existem? Hein? 3? Você falou 4? Não, falei 4 reações. 4 reações. As pessoas reagiram com admiração, com blasfêmia, com tentação e com divisão. Olha como eu estou lembrado ali do estudo. Não é bom? É bom dividir. Até o pregador se lembra do estudo todinho.
nós vimos 4 reações, mas para mostrar que mesmo as pessoas reagindo de todas as maneiras, só existem quantas posições com relação ao reino? Duas, ou aceita ou Ou rejeita. Ou duas, só tem 2 posições. Ou você aceita ou rejeita o reino. Você pode reagir de qualquer forma, entendeu, João? Você pode ficar admirado, positivo ou negativamente, né? Você pode tentar, você pode blasfemar, você pode até agir de tal maneira que você divide o reino. Mas só tem 2 posições. Ou você, lembra o texto áureo? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, quantas posições tem? Só 2. Certo? Muito bem. Jesus mostrou, né? Disse isso a eles. E agora nesses versículos, ele vai descrever a situação daqueles que estavam contra o reino, criticando, né? Você vai ver isso. Olha só, irmãos, preste bem atenção. Esses estudos eu falo para os irmãos, quando a gente prepara, a gente fica com um anseio muito grande de transmitir, dada a clareza que o Espírito vai nos dando a respeito da palavra. É maravilhoso. Então eu vou mostrar isso aos irmãos. Então é sobre as pessoas que se colocam contra o reino que Cristo fala nos versículos 24, 25 e 26. Olha só, Cristo vai falar nesses versículos que nós lemos a respeito exatamente das pessoas que estão contra o reino. Você vê que situação, veja que situação. E aqui eu quero mostrar aos irmãos que por mais, aqui está o detalhe, viu? Olha o detalhe. Por mais que as pessoas sejam contra o reino de Deus, nem todas se encontram da mesma forma, na mesma condição, sob a mesma influência do inimigo. Está lembrado, Malino, que eu disse, olha, no início do estudo, do domingo passado, eu disse, irmãos, não se engane, em quem não habita o Espírito Santo, quem não recebeu na sua vida a graça eficaz, está sob o domínio de Satanás. Não se engane, é duro isso, mas é uma verdade que a Escritura diz. E os irmãos sabem que as verdades duras, elas têm sido ocultadas dos púlpitos. As verdades duras da Escritura têm sido ocultadas dos púlpitos. Aí fica aquele evangelho rasteiro, raso e enganador. Eu vou mostrar mais uma vez aqui aos irmãos isso. Cristo está ensinando isso. Já pensou, João, não é terrível? Quem não está, em quem não habita o Espírito Santo, está sendo influenciado, dirigido e conduzido por Satanás. Qual é o texto da Escritura que mostra isso com toda clareza? Qual é? E é um texto muito conhecido, só que a gente passa batido. Sabe não? agora não é. Agora não é. Efésios 2. Abra aí, João, por favor. Segura aí, Lucas. Para a gente deixar isso assim bem. Efésios 2, 1, 2 e 3. Pode ler. Ele nos deu vida, estando vós mortos na vossa transgressão de pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age no espírito da obediência. Pare. Vocês andavam, né, assim que diz o seu, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar, irmãos? Satanás. Hein? Quem é, irmãos, aqui? Satanás. Satanás.
do espírito que agora atua no filho da desobediência. É Satanás. Então, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, você andava segundo, né? Segundo é de acordo com esse mundo e, consequentemente, como o mundo jaz no maligno, segundo o príncipe, não está aqui. Vai mais claro ainda, continua no versículo 3, João. Entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Era filho de Deus? Quem é filho da ira? É filho de quem? Cristo disse assim, aqueles que diziam, temos por pai Abraão. Cristo disse quem era o pai deles. Era quem? É Cristo, irmãos. É a palavra que está dizendo. É sério. Não é pesado ali. É pesado, irmãos. Então, o andar de quem está morto, espiritualmente morto, né, é segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o espírito que atua no filho da desobediência. Esse espírito não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o espírito da desobediência, do filho da desobediência. Eu vou te citar uma frase, certamente os irmãos vão lembrar. Preste bem atenção. Um conhecido pastor brasileiro, muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos, disse assim: quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão revirando os olhos, falando em voz diferente e com força descomunal. Ele simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Então Satanás entrou em Judas. E o que é que Judas fez? Ficou falando grosso, quebrando as correntes, quebrando o banco, tudo na frente, urrando. Ele fez isso? Judas não estava com uma influência maior de Satanás na vida dele? Ele não estava possesso? Estava ou não estava? Estava. E o que é que ele fez? A gente tem que entender, irmãos, que quem está possesso de Satanás não fica só mudo, se rasgando, nu. Não. Você sabe qual foi o pastor que disse isso? Tio Nico. Disse isso. Aí você fica achando. Não, irmãos. O que é que eu quero mostrar para os irmãos? Inclusive com essa fala, com essa mostra. Há muitos estados de possessão demoníaca. Há muitos estados de possessão demoníaca. Judas estava com um autocontrole tremendo. Tranquilo, saiu dali, olha, para fazer a vontade de Satanás. Até beijou Jesus. Né? Agora eu pergunto, irmã Gisele, se a Escritura não dissesse que Judas estava possesso, a gente ia acreditar que Judas estava possesso? Ele andando tranquilamente, falando tranquilamente, você ia dizer que ele estava possesso? Você não ia dizer, mas a Bíblia diz: Satanás entrou em Judas e ele foi fazer o que fez. Entende que existem vários estados de possessão. De novo vou lembrar para os irmãos, o homem que Jesus libertou, que a gente viu no ensino anterior, era mudo. O endemoniado gadareno que Jesus libertou gritava, se cortava, tinha força descomunal, né? O jovem, nós vimos outras, em Lucas 9, nós estudamos também do 37 ao 43, um jovem que o pai foi rogar a Jesus: Jesus, livra minha criança, meu filho. Já era um jovem, não era uma criança pequena, já era um jovem. O que ele fazia? Ele gritava, caía por terra, convulsionava, espumava. Jesus libertou. Então existem vários estados de possessão demoníaca. No texto que lemos, queremos apresentar alguns estados daqueles que são súditos das trevas. Preste bem atenção. O título é esse, viu? Do estudo.
os estados dos súditos das trevas. Diga, Ramon. O pior estado é o estado de Judas, que é o estado silencioso. É a partir daí que a pior coisa acontece, principalmente nos dias de hoje. Hoje em dia é muito escondido porque é silencioso, mas para a gente é muito claro. Se você for ver os países que são autoritários, eles têm uma fala de que vão ajudar a pessoa, e aí as pessoas o colocam em um estado de poder, mas enquanto isso, silenciosamente, ele vai tomando a sua vida toda. O que acontece com Coreia, China, tudo isso é mais ou menos a mesma coisa que fez com o que Judas fez. Ele simplesmente traiu, é como se estivesse traindo o povo pelas costas. E aí ele o domina. De tal forma que eles não conseguem nem saber o que é certo, o que é errado, o que eles não vão ter nenhuma referência, senão aquele que está lá em cima, que é a autoridade maior. Vocês vão ver, irmãos, que só dá para identificar esses estados se você conhece a palavra. É ela quem vai mostrar isso, é ela quem vai dar essa clareza. Como eu disse, senão você fica achando que as pessoas estão andando assim por aí, estão vivendo sua vida normalmente, tranquilamente. São elas que estão dando um rumo às suas vidas. Mas é isso que a Bíblia, foi isso que Paulo disse. Elas estão dominando as suas vidas. Irmão, só tem 2 tipos de domínio na vida. Como só existem 2 posições com relação ao reino, como só existem 2 caminhos, 2 destinos eternos, só existem 2 coisas. Ou você é escravo de Deus, de Jesus Cristo, que é benevolente, que é misericordioso. Ou você é escravo dele, ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo do seu pecado, das suas inclinações. Só existem 2 situações. Não existe uma situação neutra. Não existe uma terceira via. Não existe em cima do muro. Não existe na Escritura. Cristo foi claro: quem não é por mim é contra mim. Quem não está no reino de Deus está no reino de quem? Só existem 2 reinos. Existe um terceiro? Onde é que tem isso escrito na Bíblia? Não tem, meus irmãos. Não tem. Então Cristo aqui vai descrever o estado dos súditos das trevas. Como é? Vamos ver o primeiro estado. Já vou dar a cantada. São 3. São 3. O primeiro estado, versículo 24, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Preste bem atenção. Que estado é esse aqui? É o estado de leve possessão. Vamos lá, você vai ver que é gradual, mais ou menos gradual. Leve possessão. Veja, Cristo está dizendo: quando o espírito imundo sai do homem. Cristo está falando daqueles que estavam criticando ele, os que criticavam Jesus, dizendo que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul, era quem estavam sendo controlados por Beelzebul. Veja se não é. Quando o espírito imundo sai do homem, é o estado de leve possessão. Talvez essa seja a situação da grande maioria das pessoas que são contra o reino de Deus. Elas apresentam apenas leves indicações que estão sendo controladas por Satanás. Leves indicações. Veja que Lucas informa a ação transitória do espírito imundo. Ora ele atua, ora ele sai da pessoa e anda por lugares áridos. Não é assim que ele está dizendo? Então, quando o espírito está, ele atua mais diretamente. Ele leva a pessoa a fazer sua vontade maléfica de maneira mais intensa,
Então, ou seja, é uma atuação mais intensa. Então, há pessoas que elas estão mais diretamente sendo influenciadas por Satanás. Todas são. Por quê? Porque morto nos deleites e pecados, né? Andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua no sentido da desobediência. Tá? Então, só que eles estão, mas muitos estão sob leve possessão. O que é isso, irmãos? Leve possessão é que Satanás influencia e aproveita a própria inclinação do coração da pessoa, como o irmão Zaqueu colocou, disse, a nossa propensão é sempre desalinhada com a vontade de Deus, né? É sempre pende. É um carro que você quer segurar a direção aqui no negócio, mas ele vira, né? Ele vira sozinho. Ele vira sozinho, porque ele está desalinhado. Isso é a inclinação da carne. Paulo fala isso muito claramente em Romanos capítulo 5. Então, essa leve possessão são aquelas pessoas que ficam ali atrapalhando a obra do reino de Deus, mas faz de forma leve. Leva as pessoas a instigarem os filhos de Deus, a provocar os filhos de Deus, a colocá-los em situações de pecados. Isso é Satanás mexendo com a pessoa de forma leve. Por que nós chamamos de forma leve? Porque você acha que é uma coisa natural, é normal. Olha só a situação, irmãos. Realmente é normal. É normal por quê? Porque as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Então, naturalmente deles é atrapalhar o reino de Deus. Veja a sutileza. Foi isso que fizeram os fariseus. Eles começaram buscando desacreditar Jesus, ficavam desacreditando Jesus, né? Os outros ficavam tentando Jesus. Me dá um sinal. Parece ser uma coisa até normal, né? Não, olha, me mostre mais alguma coisa para ver se eu creio. Também isso não é nada demais, não. É tentando. Os outros já são direto, blasfêmios. Isso é conversa, isso aí está fazendo a vontade de Beelzebul, rapaz. Então desacreditando, sabe? Outros ficam buscando dividir o reino de Deus. Aí a gente atribui isso aqui. Não é uma conduta natural das pessoas, é comum, faz parte do mundo, né? E as pessoas não entendem que isso é uma ação direta de Satanás sobre a pessoa, atrapalhando quem faz parte do reino de Deus. Aí outro diz, não rapaz, fulano faz isso porque isso é do caráter dele, é o comportamento dele, é o jeito dele, é a forma dele, é o temperamento dele. Isso é um inimigo agindo contra o reino, futucando os crentes para eles pecarem, para eles dizerem alguma coisa que envergonha o reino, né? Que envergonha o nome de Deus, que desonra o nome de Deus. Isso é a atuação do inimigo sobre a vida das pessoas, mas é tão leve que você não diz, não, isso tem nada a ver. Você está exagerando. Está exagerando, pastor, não é assim, não. É assim, desse jeito. É desse jeitinho. Mas esse estado pode mudar. Satanás atua de leve aqui, faz a obra, depois sai e deixa a pessoa. Alguns, eles se dão conta que a vida dele não está boa. Alguns têm uma ação maior do inimigo nas vidas deles. E o inimigo, ele usa tanto e prejudica tanto a pessoa, que a pessoa de repente diz, rapaz, essa minha vida não está boa não. Eu preciso mudar. Você nunca não identificou uma pessoa e diz, rapaz, eu tenho que mudar. Isso aqui não vai me trazer proveito nenhum para a minha vida. Eu estou aqui me acabando na cachaça.
E o que é que eu estou ganhando com isso? Estou destruindo aqui minha família, né? E elas tomam uma decisão, uma resolução, que consegue se libertar. Então você tem uma aparente libertação, né? Isso aqui é quando o que, irmãos? Olha, quando o demônio vai e deixa de atuar na vida da pessoa e sai para lugares áridos. Entendeu, irmão? Olha o versículo de novo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Aí esse espírito deixa de atuar mais fortemente na vida da pessoa. Outros fazem o quê? Se voltam para a religião. A pessoa diz, rapaz, olha, o caminho bom aquele é o caminho da religião. E arruma alguma religião para ir. Vai para a igreja evangélica, ou intensifica. Aqui no Brasil temos católicos praticando, não praticando. O cara não é não praticante, passa a ser praticante. Outros entram no Seixonoye. Outros começam a praticar yoga, começam a praticar meditação. A pessoa fica boa, fica, sabe, bem melhor, deixa de aperrear os outros, sabe, né? Fica mais quieto, fica mais em casa. Só é o aspecto exterior, irmãos. Então exteriormente ele parece que fica liberto desse domínio, parece, tá? Isso acontece com a influência do evangelho também. As pessoas ficam com medo. Quer ver? Uma pessoa passa por uma experiência de quase morte. Tem gente que, rapaz, eu vou parar com isso. Eu conheço pessoas assim. Certamente os irmãos devem conhecer pessoas desse jeito. Ficou à beira da morte e disse, rapaz, eu vou mudar essa minha vida. Essa minha vida não tem futuro não. Experimentou a morte, ou quase a morte, né? Não, isso aqui está errado. Quando as pessoas passam por dificuldades, então elas buscam se voltar para Deus. Então é nesse momento assim que, como a ação de Satanás, ele diminui na vida da pessoa. É como se a graça comum atuasse de forma mais intensa na pessoa. E o que acontece com o espírito? Vai para outras áreas, outras regiões. Isso nos leva ao segundo estado. O primeiro estado ele leva possessão. O segundo estado, versículo 25. Leia aí, Ramon, por favor. E sendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Que estado é esse? Organização de tranquilidade e tal. Isso é a pessoa aparentemente está Tranquilo. liberta. Quando a pessoa aparentemente fica liberta do domínio de Satanás, começa a ter uma vida melhor. Diz, olha como fulano mudou, né? Estava morto na cachaça, né? Aí, ó, se liberta. Conhece algum exemplo desse? Não. Se liberta, né? Toma uma consciência, a família ajuda, né? Vai pro AA e tal. Aí aquela coisa ele não faz mais. Aparente libertação, não é? Então acontece isso. A pessoa passa por uma aparente libertação ou mudança de vida, mesmo que necessariamente não seja religiosa. Alguns ficam religiosos. Então é como se a sua vida ficasse limpa, né? Como fulano melhorou, não foi depois que foi para a igreja? Não tem muito isso, né? Como ele melhorou depois que foi para a igreja? Melhorou muito. Então, aparente libertação. É como se seu coração ficasse varrido, limpo, ornamentado, porque a pessoa passa por um tempo nesse estado. Então é como alguém que era viciado em substâncias ilícitas, como entorpecentes, as drogas, né? E consegue ficar algum tempo sóbrio, livre da influência dessa substância. Sua vida muda. Sua vida muda. Ele diz, eu não quero mais isso. Então ele experimenta uma limpeza do corpo. A mente funciona melhor. Ele fica liberto do efeito da droga. Aquele negócio, ele diz assim, eu não quero mais isso para mim. Não quero mais isso não, de jeito nenhum.
Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa famosa, tem muito famosa ainda, né? Mas tem uma agora recente, uma ex-modelo, que passou alguns anos, uns bons anos, numa igreja neopentecostal, uma das mais conhecidas do nosso país. Ela esteve à beira da morte por causa de um procedimento estético. Foi na perna. Então necrosou, quase que ela tem uma infecção generalizada e morre. E ela manifestou uma conversão a Cristo, ao ponto dela escrever livros. Ela escreveu 2 livros, um sobre o submundo da fama, das drogas e da prostituição. Ela era conhecida no Brasil todinho, é conhecida no Brasil todinho. Tem aquelas modelos que namoram, né, homens muito famosos, jogadores de futebol, atores, não sei o quê. E ela mostrou nos livros que a vida dela era essa: era droga, vício e prostituição. Ela escreveu outro livro sobre vencer a ansiedade, a depressão e o vício. Passou muitos anos sem a influência direta de Satanás. Estava com a casa limpa e ornamentada. Mudou, entendeu? Passou a se vestir de forma decente, né? De forma adequada. A feição mudou, né? O cabelo, a maquiagem deixa de ser aquele negócio extravagante. E ela passou a frequentar a igreja, fazer palestras, ser exemplo para as pessoas. Aconselhava os outros que esse caminho que ela tomou era um caminho de morte. Mas essa arrumação, essa varrição, essa limpeza era externa, era uma capa. Era um tipo de maquiagem que se coloca para aparentar a libertação do domínio de Satanás e do pecado. São arrependimentos repentinos, em que em algumas pessoas duram por algum tempo, outras é mais rápido. Quer ver quem se arrependia fácil das coisas erradas que fazia? Faraó, vinha uma praga, ele, estou arrependido, tá certo, vou libertar vocês. Aí passava um tantinho assim, ele disse, oxe, vou mais nada. Aí vinha outra praga, ele, não, tá certo, eu que estou errado. Deus é Deus e meu Deus não vale nada. E daqui a pouco então, algo parecido ocorreu com essa modelo, só que com um tempo maior. Agora, recentemente, há poucos meses, ela se voltou contra a igreja que ela fazia parte e está pedindo até indenização das ofertas e dos dízimos que ela deu nessa igreja. E agora já voltou a participar de concurso de beleza, já começou a mostrar seu corpo, já está fazendo fotos sensuais, não tem mais vergonha da sua vida pregressa, está dando aí, começa, né, esses sites, começa a fazer entrevista de novo, ela começa a ir para as mídias, né, para o Twitter e assim vai. Tem mais vergonha, sabe? Está na mídia, está nos holofotes, está contando coisas aí tristes da sua vida passada, sabe? Depoimentos chocantes. E antes de preparar esse estudo, eu fiz uma pesquisa rápida aí nos sites. Ela estava ali até acompanhando o filho, tem um filho adolescente, acompanhando o filho nas sessões de tatuagem, dando maior apoio ao menino. Tem. O espírito volta, irmãos, para esse tipo de casa. Ela estava com uma possessão, uma inclinação, fez uma varrição na vida. Lembra os 3 pontos. O primeiro, leve possessão. Segundo, aparente libertação. Terceiro, total dominação. Olha o 26. Depravação total. Total dominação, né? Uma dominação maior de Satanás. 26, João, leia, por favor. Então vai ela consigo os 7 piores do que ele, e entrando,
habitam ali. E o último estado desse homem tornou-se pior do que o primeiro. Está vendo que são estados? Os estados dos súditos das trevas. Tem hora que ele está numa leve possessão, tem hora que ele está numa aparente libertação e tem hora que ele está numa total dominação. Quando a casa é limpa, volta não só o espírito, mas 7 junto com ele. Não volta sozinho o espírito, traz consigo outros piores do que ele. Irmãos, casa limpa, varrida e ornamentada, mas sem Cristo, é convite para Satanás retomar. Por isso que não é a sua força, não é a sua força de vontade, não é. Certo? Satanás vai voltar. É por isso que dizem que mente vazia é a oficina do diabo. É a oficina do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é bom e de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Esse negócio dessas coisas orientais assim, olha, se esvazie. Se esvaziar para quê? Para Satanás entrar, né? A Bíblia nunca diz se esvazie, a Bíblia diz enchei-vos do Espírito Santo. E encher-se do Espírito é encher-se da palavra. Então, existem situações, irmãos, a pessoa está aparentemente liberta. Então, tem gente que está em vários estados desses. Ora está numa leve possessão, ora está numa aparente libertação, ora está numa total dominação. Deixa eu dar um exemplo claro aqui, eu acho que os irmãos aqui vão lembrar bem disso. E que também deixa claro esses exemplos que Cristo está colocando. Está vendo que eles se aplicam àqueles que são contra o reino? Vamos dar um exemplo. Um pastor, referência nos anos 80 e 90 para a igreja brasileira, requisitado para palestras, autor de mais de 60 livros à época. Hoje se contabilizam em 130, segundo as pesquisas que eu fiz. Na época, nos anos 80 e 90, 60 livros publicados. Fundador da Visão Nacional de Evangelização, da VIND. Em abril de 98, ele começou não sei se o ministério dele aos 21 anos por aí. Em 98, divorciou-se da primeira esposa após concluir que o casamento havia acabado e lamentou a traição que cometeu. Ele traiu a esposa e tinha dito casamento e divorciou. Em 2003, pediu sua exoneração do ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil e rompeu com o movimento protestante e acabou criando um movimento chamado Caminho da Graça. Quais são os ensinos que ele tem hoje? Eu vou destacar alguns ensinos hereges. Primeiro, o Antigo Testamento caducou, não serve mais, perdeu a validade, igual a comida. Foi dar uma entrevista dessa, um famoso entrevistador aí, um apresentador brasileiro, disse que Og, rei de Bazã, era um sobrevivente do dilúvio. Está lá na entrevista. Ou seja, a Bíblia diz que nenhuma alma sobreviveu, né? Além dos que estavam na arca, ele diz não, que Og, rei de Bazã, era sobrevivente do dilúvio, porque era um gigante. A Bíblia contém erros, diz ele. E ainda flerta com o universalismo, ou seja, com a salvação de todas as pessoas. No final, Deus é tão bom que não vai mandar todo mundo para o inferno. Deus é bom demais e vai, no final das contas, vai acabar libertando as pessoas. É o que Ed Renekiewicz prega. Herege. Seu último estado é pior
do que o primeiro. Estão entendendo, irmãos? Por que o último estado é pior do que o primeiro? Porque nesse caso de heresia, de apostasia, a mente dessas pessoas fica cauterizada, insensível à palavra. A palavra de Deus não lhe afeta mais, porque ele interpreta a palavra de Deus do jeito que quer, da maneira que quer. Seu orgulho, sua soberba e sua autossuficiência é a causa da sua ruína. Esse pastor, ele se arrependeu, não reconheceu seu erro, e está aí, fala com a soberba. Os irmãos sabe de quem eu estou falando, sabe? Ramon, tem ideia? Já ouvi falar, mas nunca procurei não. Nunca tive vontade de procurar. Sabe de quem eu estou falando, irmão? Não. Sabe, Gisele? Caio Fábio. Isso aqui vai para ser gravado. Certamente eu não vou ser processado. O que eu estou falando é verdade. Tem apóstata e herege, segundo a palavra de Deus. Meus irmãos, concluindo, para a gente finalizar. Isso aqui é um grande alerta para quem, irmãos? Para nós. Para nós. Prestem bem atenção. Todos os que dizem fazer parte do reino de Deus. Porque tem muitos que estão na igreja, se dizem cristãos, professam ser cristãos, mas estão enganando a si mesmos com uma aparente capa de religiosidade. Como é que isso acontece? A igreja, irmãos, quem faz parte da igreja, ele melhora a sua vida. Não tem como melhorar. Fazer parte de uma igreja, você melhora a sua vida. Você melhora a sua vida moral, sua conduta. A grande maioria não peca mais de forma escandalosa. Ele fica ali naquela, eu gosto sempre de chamar de atmosfera da igreja, né? Aquela influência daquele grupo. E a pessoa vai se adequando ao grupo. Isso é normal na sociedade. A sociologia, ela fala disso tranquilamente. Você se adequa às normas, à conduta, à forma de falar, à forma de agir, à forma de se vestir. A grande maioria faz isso. Passa aí à igreja todos os domingos e pensam que fazem parte com isso do reino de Deus. Agora, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Olha que as palavras são duras. Lembra dos vários tipos de possessão demoníaca? Uma pessoa que estava possessa de demônio ficava mudo, a outra gritava, não era? Um andava vestido e o outro nu. Um vivia entre as pessoas na sociedade, outro não conseguia nem viver entre as pessoas, vivia pelas catacumbas. Não é assim? A questão, irmãos, é que há pessoas que trocam apenas de demônio. Eu disse que era forte, né? Tem gente que só troca de demônio. Como é que é isso? Preste bem atenção aqui. Tinham pessoas antes que eram dominadas pela imoralidade, pela fala obscena. Eram pessoas obstinadas, mas deixaram tudo isso. Ou melhor, trocaram tudo isso. Não deixaram, trocaram. Trocaram por quê? Pelo legalismo, pelo farisaísmo, pela roupa decente, pelas obras religiosas, por ir à igreja. Trocaram. A casa não pode ser apenas varrida e ornamentada, não é? Então muitos o que fazem na sua vida, ornamentam e varrem a sua casa, mas ainda continuam vazios. É preciso, irmãos, que a casa seja habitada pelo Espírito Santo.
conduzida por Jesus Cristo, tendo Deus como o Pai. Está entendendo, irmão? Não é uma coisa perigosa. Não podemos só trocar. Casa varrida e ornamentada não quer dizer nada. Nada. Conduta moral adequada, não falar palavrão, né? E se dar bem não significa nada. Diga, irmão Zaqueu. Eu entendo, reverendo, que esse estágio intermediário, né, que é o estágio que a casa está ornamentada, ele é como até o nosso irmão falou, ele é o mais perigoso, porque a pessoa, ela leva a entender que não só ela, mas quem está ao seu redor, leva a compreender que ali é o caminho certo, né? Ou seja, você não, como você falou, a legalidade, né? Você está com um padrão, né? Você está com um certo caiado, né? Você está aparentemente seguindo todos os preceitos, inclusive muitas vezes vai ser confundido com o verdadeiro filho de Deus. Sim. Porque aí você vai colocar, até eu comentei isso não sei aonde, aspectos externos desse, muitas vezes vai estar muito mais em conformidade do que muitos filhos de Deus. A gente vai ver ali, Paulo falando de Corinto, do homem que Paulo manda a igreja excluir ele, para que ele pereça, né? Sofra, mas que a sua alma não seja perdida. Ou seja, os aspectos aparentes daquele homem, comparado com um desses que está com a casa limpa, a gente, na nossa análise corrompida, vamos dizer, não, esse daqui está no padrão do Senhor, esse está fora do padrão do Senhor. E aí você vai ver muita gente aí, a gente conhece aqui, né? Pessoas próximas da gente que tem um perfil de família, de conduta, Muito boa. faz vergonha, muitas vezes, há muitas casas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ver pessoas que nem compreendem direito a ressurreição de Cristo, não compreendem nada disso, mas que tem uma fidelidade, que tem uma casa limpa, né? E aí, muitas das vezes, você vai ver lá, o cara, é melhor eu estar parecendo com esse daqui do que com aquele ali. Então eu digo que se quando o cara está lá na perdição, virtualmente dominado, esse daí, ele é bom em certo aspecto, porque vira um contraste. Ó, esse daqui é errado. Aqui é o povo de Deus, vamos seguir esse povo de Deus. Mas quando você vê que não é esse outro, que é um perfil de Judas, né? No sentido de que aparentemente ele está coerente com a palavra de Deus, mas ele não está, esse é mais perigoso, porque vai confundir. E muitas pessoas vão seguir esse padrão. E aí você vai ver várias seitas e religiões que vão nessa pegada, que chamam aí de espiritismo, né? Esse neopentecostalismo, enfim, uma série de coisas que vai estar em aparência, muitas das vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo bem factual. Quem mais cuida da assistência social do espírita? Vai ver poucas igrejas, denominações, que vai ter um apelo a doar, a dar alimento, frutas distintas. Então, aparentemente, está ali, mas a gente sabe que está sob processo de Satanás. Né? Mas aquele que não conhece verdadeiramente a palavra, ele vai, não, mas também, mas apesar, mas você também tem que ver. E aí eu acho que esse momento da casa limpa, ele é, como o Ramon falou sabiamente, ele é o mais perigoso, muito mais perigoso. Verdade. Só fazendo um paralelo, algum irmão quer mais colocar alguma coisa? Tem alguma dúvida? A escola dominical, a gente, né, tem essa interação dialógica. Se coloca na cabeça que diz na Bíblia que haverá um tempo, né, que muitos serão enganados, né? Não é direito
o versículo, né? E que enganarão a muitos. Hoje em dia a gente vê, sabe, assim, colocando no estudo, né? Aí eu vou fazer duas colocações bíblicas para a gente finalizar. Lembra que Jesus Cristo disse assim que foi até uma árvore e ela só tinha as folhas verdes? É a aparência, a coisa está bonita, mas não tinha fruto, né? Então é assim, estava ornamentado, né? Uma árvore bonita, estava varrida, mas quando se vai embaixo para puxar o fruto, não tem. Então é pelo fruto que se produz, que se conhece, certo, irmãos? Então é um grande perigo, porque, meus irmãos, o legalismo, a aparência, a religiosidade em si, ela engana muito. Ela engana muito. E somente pela palavra, somente pelos ensinos da palavra, fidedignos e verdadeiros. Quando você ensina a palavra verdadeira, irmãos, é aquela espada de dois gumes, que ela vai penetrar, ela vai mostrar. Quando a palavra não é pregada, não é ensinada de forma... O que acontece? Fica tudo rasteiro, entende? O padrão cristão fica lá embaixo, fica rasteiro, todo mundo passa pelo padrão. Mas quando a palavra ela é ensinada de forma verdadeira, irmãos, o padrão sobe. Porque ele vai subir até onde? Ele vai subir até a estatura de Cristo, que a nossa referência é Cristo. Então, ela clareia, ela é a lâmpada, ela alumia, ela mostra quem nós somos. Ela vai não mostrar nossa hipocrisia. Entendeu, irmãos? Ela vai denunciar quem realmente nós somos, como nós estamos. Ela vai nos incomodar, ela vai impactar, ela vai atingir. E aí eu digo, é por isso que esse tipo de mensagem ela está muito escassa nos púlpitos, muito escassa. Aí se considera possessão demoníaca só que o pessoal fica urrando, né, espumando por aí e tal. Mas não é. Finalizando, quando o Espírito Santo habita, é o inverso, ou seja, o último estado é melhor do que o primeiro. No caso dos súditos das trevas, o último estado é pior do que o primeiro. Porque quando o Espírito Santo está agindo por meio da palavra, há o que entendemos ser a santificação da vida. O cristão vai se tornando santo e vai se tornando cada vez mais adequado a entrar nos céus. Então, que seja esse, irmãos, o nosso estado, o último melhor do que o primeiro, e não o último pior do que o primeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de